Antes, a gente trata de um outro assunto. O presidente Jair Bolsonaro disse que o ex-presidente Lula tem o direito de não querer sair da prisão. Segundo o jornal Estado de São Paulo, em entrevista na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou que não vai interferir nem tripudiar em cima dele. Sobre a situação do senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo no Senado, que foi alvo de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal, Bolsonaro disse que ainda vai conversar com ele. O presidente ainda deu uma dica do que iria se concretizar hoje: a demissão do presidente do INCRA, general João Carlos de Jesus Correia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, oficializou na manhã de hoje a exoneração do general do cargo. São dois assuntos aí, né, Vera? Fala sobre o Lula e a demissão do presidente do INCRA. A questão do Lula está muito intrincada, né? Ele ontem fez aquela papagaiada lá, reuniu um monte de petistas, se reuniu com a sua defesa, disse que não vai aceitar a progressão de regime porque não negocia a sua dignidade pela sua liberdade. Acontece que ele não pode fazer isso. São reiteradas as manifestações de várias instâncias da justiça, segundo as quais uma pessoa agraciada com a progressão da pena, ela tende a acatar. Assim como você não pode se furtar a ser preso, você também não pode se furtar a ser solto, porque isso significaria que o Estado está mantendo alguém indevidamente encarcerado indevidamente em regime fechado, quando a justiça já mandou que ele progredisse. Então, a gente ainda tem de aguardar a manifestação da juíza Carolina Lebos, mas se ela acatar o pedido do Ministério Público, não vai adiantar de nada esse blá 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 do Lula, esse showzinho dele de que quer ficar preso, quer ser mártir da questão carcerária no Brasil. O próprio presidente do TRF4 hoje se manifestou a esse respeito, disse que ele tem sim de progredir, fez até menção ao fato do Lula estar num regime prisional diferenciado, que dá a ele ali vários benefícios que os outros presos não têm, então querendo mostrar que ele não é perseguido político, que ele teve direito a todo tipo de julgamento, a todas as instâncias de recursos, e que não cabe a ele decidir sobre progressão ou não da pena, que isso é uma prerrogativa do Estado e do Judiciário. Então, vamos aguardar a decisão da juíza. Tudo está montado para que o Lula, de novo, arme um palanque político em torno da sua progressão de regime, como ele fez em todas as etapas desse processo até aqui. Mas a justiça tem de ser cumprida, a decisão judicial tem que ser cumprida, seja ela qual for. Josias. Olha, o que achei mais curioso nessa entrevista do Jair Bolsonaro foi o fato de que o comportamento do Bolsonaro está obrigando a língua do Bolsonaro a fazer um malabarismo verbal com o qual ela não estava acostumada. Noutros tempos, a língua esculhambaria o Supremo por usar todos os artifícios jurídicos para atingir o subterfúgio de anular sentenças da Lava Jato. Agora, a língua do Bolsonaro respeita o princípio constitucional da separação dos poderes e diz: não, eu sou executivo, não se mete em assuntos do legislativo e do judiciário. Até ontem, a língua do Bolsonaro faria uma festa com essa conversão do movimento Lula livre em Lula preso. Agora, a língua diz que não vai tripudiar em cima do Lula. Quer ficar preso? Que fique, não vou interferir. Até bem pouco, a língua do Bolsonaro desancava o PMDB e tudo o que essa sigla representava na política brasileira. Agora, a língua justifica a manutenção do senador do MDB, o investigado Fernando Bezerra, na liderança do governo no Senado. Ele está fazendo um excelente trabalho para mim e eu preciso de voto no Senado. Em política, o novo, às vezes, é muito antigo. E essa ginástica que o Bolsonaro faz, capitão Bolsonaro, para justificar a permanência do coronel da política pernambucana, Fernando Bezerra, na liderança do governo dele, isto é surpreendente. Mas quem permanece na Câmara como um obscuro deputado por 28 anos, como é o caso do Bolsonaro, e chega ao Planalto cavalgando essa fome de limpeza que a sociedade tinha, não podia se permitir esse tipo de discurso, ou pelo menos esse cavalo de pau que o Bolsonaro está dando agora. Mas nós estamos assistindo a esse filme. A presidência do Bolsonaro fez aniversário, acaba de fazer aniversário, de 9 meses. Nesse curto período de tempo, 9 meses, o retrato do Bolsonaro, o retrato que ele pintava de si mesmo, mudou completamente. Se você toma como parâmetro
essa autoimagem, o Bolsonaro que está lá no Palácio é indigno do Bolsonaro que se elegeu há bem pouco tempo. Trata-se de um Bolsonaro que está se debatendo num pântano de ambiguidades, se perdendo em manobras de ser e não ser ao mesmo tempo. Quer dizer, esse personagem não vai terminar bem o governo. Ou o Bolsonaro enxerga isso, que você não pode exagerar nas concessões que faz, ou isso não acaba bem. Diga, Vera. Eu acho que se essa institucionalização, né, do Bolsonaro, se ele fizesse uma conversão legítima e fidedigna à institucionalidade, a entender os limites entre os poderes e a fazer disso uma praxe daqui para frente, seria o melhor dos mundos. Eu acho que todos nós teríamos de aplaudir, é o que nós, inclusive analistas políticos, cobramos do presidente da República, que ele entenda a dimensão do cargo, que ele faça negociações políticas porque elas são legítimas desde que feitas com transparência, que se respeitem os limites dos poderes. Mas quando isso é uma coisa simplesmente circunstancial, para um momento em que você tem um filho seu indo ser indicado para uma embaixada, portanto você precisa do Senado, e você tem um outro filho seu encalacrado com a Justiça, então você precisa da benevolência do Supremo, aí você perde essa dimensão institucional e fica tudo apenas no altar da conveniência, do cinismo, etc, etc. Então acho que a gente tem de fazer essa distinção. Quando e se ele se assenhorar da dimensão do cargo que ele ocupa e passar a fazer essa divisão entre os poderes de uma maneira sistemática, legítima e que valha para todos os episódios e não apenas para aqueles em que ele tem interesses pessoais ou familiares, vai ser o melhor dos mundos. Não acho que seja isso que esteja acontecendo neste exato momento. Em relação ao que ele fala sobre o Lula, ele está dizendo que o Lula, se quisesse, podia ficar preso e tal, não sei o quê, mas também não quis tripudiar muito. É uma situação bastante curiosa e peculiar essa. Ao mesmo tempo que para o Bolsonaro, o Lula solto permite que ele faça aquela polarização eterna com o PT, ameace com a volta do PT a cada problema e a cada crítica que ele sofrer e mantenha o eleitorado e a sociedade divididos naquela polarização bastante nefasta. Por outro, não se sabe exatamente, uma vez solto, que poder de arregimentação de público e da esquerda o Lula ainda pode ter. Eu acho que esse poder já está bem reduzido, a eleição mostrou que ele já não é mais aquilo que foi, e a própria bagunça que o PT está relegado mostra que vai ser difícil uma reorganização da esquerda num espaço muito curto de tempo. Mas eu acho que o Bolsonaro olha para esse cenário e tem dúvidas da conveniência política de um Lula solto às vésperas, por exemplo, de uma eleição municipal. Agora sim, contato restabelecido. Constantino, te passo a palavra para falar da decisão do ministro Gilmar Mendes sobre Flávio Bolsonaro e também sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito do Lula. Vai lá. Bom, vamos lá. Na verdade, quem não deve não teme, como eu dizia, e tudo nesse caso do Flávio Bolsonaro fede, né? São suspeitas muito embasadas de que ele praticou algum tipo de crime ali com o Fabrício Queiroz, o faz-tudo da família, e que isso envolve, inclusive, outros membros da família. Porque, senão, até com a cabeça e a mentalidade de militar que eles têm, eu acho que o Flávio podia ir em ato de patriotismo para o sacrifício pessoal, para que o governo não tivesse que blindá-lo dessa forma, se afastando como consequência do lava-jatismo. Isso vai ter um custo muito alto para o presidente Bolsonaro. Exige da militância bolsonarista umas piruetas realmente constrangedoras, né? E a ponto de hoje muitos estarem falando, olha, tudo bem, vamos investigar essa questão do Flávio, não é legal ter como melhores amigos agora o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, que até ontem eram os grandes inimigos da Lava Jato. O Gilmar Mendes, lembrando, chamava os procuradores de vagabundos e criminosos, e esse hoje passa a ser o grande aliado do Flávio, o mesmo Flávio que vetou 5 pontos do próprio pai no projeto de abuso de autoridade, retaliando assim os juízes e procuradores também. Então, a pirueta que a militância bolsonarista está tendo que dar por conta disso é muito constrangedora. E alguns estão dizendo, olha, vamos cobrar isso da família, do Flávio, mas o momento agora é priorizar a reforma da Previdência no Senado e coisas do tipo. Eu não sou, a priori, totalmente contrário a esse pragmatismo em política. Eu só queria que eles tivessem avisado isso antes, quando era o governo do Michel Temer que tentava aprovar uma reforma
igualmente importante para o país e naquela época teria sido muito benéfico para o país se fosse aprovado. Então, há um amadurecimento de alas do bolsonarismo em relação ao que é a política e o que é priorizar certas pautas com pragmatismo, mas tudo isso vem sacrificando aí toda a questão da mensagem ética, que foi muito importante para a própria eleição do presidente Jair Bolsonaro. Em relação ao Lula, né, já foi muito dito aí, e eu mesmo já disse também, o Bolsonaro precisa de um Lula ameaçando a política brasileira sempre, porque isso é fundamental para a sua narrativa de se vender como o antípoda do lulismo, né? Então, não é interessante para o Bolsonaro que o Lula desapareça de cena, né? Então, essas declarações que ele faz, no fundo, tem que ter sempre essa ideia em mente, né? É muito importante para o Bolsonaro que o Lula permaneça uma ameaça concreta à democracia brasileira, porque é assim que ele consegue se vender. Inclusive, ele tem abusado muito dessa retórica, né? Se vocês me criticarem muito, né, seja por erros de governo ou demoras em reforma, seja porque tem aí os deslizes éticos, cuidado que o Lula pode voltar, ou seja, ele puxa o tempo inteiro da cartola esse fantasma, porque sem isso, realmente, ele perde muito desse impacto que ele tem com a classe média e com aqueles ali que poderiam encontrar no centro mais moderado e reformista uma alternativa. Ou seja, o bolsonarismo precisa da ameaça do Lula vai voltar, assim como o petismo precisava da ameaça de que, se ele não fosse reeleito, o lulismo, né, a Bolsa Família iria acabar.